Bom, pessoal, dando continuidade agora aqui aos recursos para manipular os nossos produtos, agora precisamos trabalhar com o do CRUD, que seria a parte de update. Então, vamos criar um endpoint que permita, com base em um produto já gravado no nosso banco de dados, a gente poder alterar algumas propriedades dele. Para isso, vamos começar trabalhando aqui na nossa service. Vamos criar um método público que responderá um product e eu vou chamar ele de update. O que eu vou receber nesse método? Basicamente é um product request. Tá? E também vou receber o ID desse produto, porque para fazer a atualização dele, eu vou precisar buscá-lo na base de dados. Como eu farei isso daqui? Como temos um método que basicamente busca um produto na base de dados, e caso ele não exista, é lançada uma exceção, eu vou reutilizar esse método para facilitar minha lógica. Então, basicamente, utilizando o método find by ID, eu vou passar o identificador do meu produto e vou retornar ele aqui. Com isso, eu já fiz a busca no meu banco. Se ele não houver, vai ser lançado a exceção. Se tiver o produto, eu quero fazer a atualização dele. Como eu faço isso agora? Eu preciso passar todas as propriedades que eu quero atualizar no meu produto, com base no meu product request. Eu poderia fazer isso na mão, passando basicamente assim, product, set name, request, get, name, que é um record, então ele não tem um get name. Eu posso fazer isso na mão ou, novamente, eu posso usar o MapStruct para fazer esse mapeamento para mim. Então, eu vou no meu Product Mapper, eu vou criar um novo método que retorna um product, vou chamar ele de update. Eu tenho aqui, vou receber meu product request, chamar de request aqui, o nome da variável, e também vou receber um product aqui como segundo parâmetro. O que eu quero basicamente não é mapear para um produto novo, eu quero mapear para um produto já existente, já que quando a gente faz a busca utilizando o JPA, ele cria ali toda uma questão de estado que vai facilitar a gravação, a regravação dessas informações do banco de dados, e a gente não perde o gerenciamento que o JPA sob a transação dentro desse método que estamos trabalhando. Então, basicamente, para que eu faça com que o MapStruct passe as informações de request para dentro do meu product, eu posso anotar aqui com @mapping target. Isso vai fazer com que ele passe as informações desse objeto para esse objeto. E ele vai utilizar aquela mesma lógica, que é basicamente utilizando os nomes semelhantes. Caso você tenha nomes diferentes, você tem que fazer um mapeamento na mão aqui de cada item. Agora que eu já tenho essa interface, eu posso vir aqui em Mapper e utilizar o método update, passando primeiro o meu request e depois o meu próprio product. Feito isso, todas as informações já vão ser passadas para a minha entidade. Agora o que eu preciso fazer é simplesmente salvar essas informações e retornar o meu novo produto salvo. Agora que eu tenho um método completo aqui para fazer o update, eu posso ir no meu controller e criar um novo método para lidar com o verbo para atualização. Um padrão que é utilizado é geralmente você fazer essas atualizações com o verbo put. Como eu quero passar na URL o ID do meu produto, eu vou fazer semelhante ao método get, passando o ID aqui entre chaves, e vou construir o meu método devolvendo um response. Esse response aqui vai ser um product response. Nós estamos utilizando os mesmos DTOs. Eu vou chamar o meu método de update e aqui eu vou utilizar o request body para falar que eu vou receber um product request, vou dar o nome de request para essa variável e vou falar que o meu path variable vai conter o identificador, né? Lembrando que como os nomes são iguais aqui e aqui, eu posso omitir aqui a passagem do parâmetro de path variable. Caso os nomes sejam diferentes, você precisa passar aqui o nome do parâmetro, tá? Aqui. Agora eu preciso utilizar da minha service. Eu vou utilizar o método update e aí vou passar basicamente o que eu tenho aqui. O request e o ID.
Feito isso, eu vou ter um produto e vou fazer a resposta dele. Aqui é basicamente mais do mesmo, né? Eu vou utilizar o mapper para fazer a transformação para a minha classe de response, passando meu product. Até aqui, tudo tranquilo. Temos que lembrar que quando a gente faz alterações na nossa base de dados, é sempre interessante você anotar aqui com @transactional, porque o Spring ele vai lidar com a transação, abrir transação e esperar acontecer a alteração nas linhas do banco de dados e só assim comitar. Se caso no meio do caminho houver algum tipo de exceção, é feito rollback e não é gravado nenhuma informação no banco de dados, e aí fazendo com que a nossa base de dados fique sempre consistente. Beleza? Feito isso, como eu fiz uma nova alteração lá no MapStruct, eu vou fazer uma mvn compile para garantir que ele vai implementar aquele novo método. Vou clicar aqui para executar a minha aplicação rodando. E agora eu vou criar aqui uma nova requisição. Basicamente é um HTTP, essa parte aqui a gente não muda. Mais para frente eu vou mostrar como criar variáveis aqui no Insomnia para a gente fazer a reutilização de algumas coisas. Eu vou ter aqui o método put. Eu vou pegar aqui basicamente o ID3 do produto, porque esse nome Calabresa está escrito errado. Então eu vou fazer assim, ó. Aqui vamos nomear, né? Só para vou utilizar o método 3 e aqui no body eu preciso passar as informações do meu produto. Nesse caso, eu quero um name. Eu vou pegar outras informações também, que temos aqui o name. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Então aqui eu vou acertar a escrita do nome. Vou alterar aqui o preço, pra vocês verem. E vou tirar aqui o ID, porque o ID não vai aqui, tá? Aqui só vai as informações do corpo, o ID vai aqui. Vou fazer aqui um put e temos aqui um erro. Por que que tem um erro? Porque eu não estou passando as informações de image URL, que não pode ser nulo no banco de dados. E basicamente aqui, então eu preciso passar image URL. Eu vou utilizar aqui, ó. Vou recuperar porque essa informação eu não quero alterar, então eu vou pegar essa informação e repassá-la. Isso aqui é interessante já mostrar por que que aconteceu. Porque não está acontecendo a validação no nosso endpoint de update. E é interessante que aconteça, porque senão você pode delegar erros da sua aplicação para o banco de dados. Por exemplo, se você notar que nós estamos utilizando a mesma classe, ele não permitiria que o image URL fosse nulo, mas aqui nós não anotamos com @valid. Se nós fizermos isso agora, @valid, eu vou parar e executar novamente a aplicação, só para garantir a atualização. Eu vou retirar aqui, ó, e vamos tentar de novo. Vê que ele já para no meu endpoint, ele não deixa passar e não deixa que aquele erro aconteça no banco de dados, como aconteceu. Agora, passando todas as informações pertinentes, eu posso enviar. E percebam que agora foi feita a atualização como a gente esperava. A escrita correta do nome, né? Eu fiz a alteração do preço e somente isso, por enquanto. Se nós formos na listagem, percebam que o nome aqui não veio nessa página. Podemos aqui marcar para vir mais itens, mas ele é o ID3, aqui ó, Calabresa, já escrito corretamente, e o novo preço. Se nós formos em recuperar pelo ID, percebam que já está escrito da forma correta. Então esse é o do CRUD, né, que é a parte de update. Do jeito que a gente desenvolveu aqui foi uma forma bem simples. O framework do Spring ele já nos entrega bastante coisa para facilitar e com as ferramentas adequadas, o MapStruct e tal, a gente consegue otimizar esse trabalho. Você também consegue ver no MapStruct
por exemplo, reconfigurar para que algumas informações não sejam sobrescritas. Por exemplo, é interessante a gente vir aqui e nesse método eu ignore, por exemplo, o ID. Eu não quero que o ID seja passado aqui, aliás, no target. No target, eu não quero que o ID seja sobrescrito. Assim como eu posso acrescentar outras informações aqui. Como o ID não é sobrescrito aqui, porque se eu mandasse o ID, ele poderia passar informação sobrescrevendo o ID. E o ID a gente não sobrescreve. Então é interessante você usar dessas ressalvas aqui para você não ter problema. Se a gente mandar compilar aqui, vamos ver a implementação. Percebam aqui, ó, que em momento nenhum ele tenta passar o ID. O ID daqui para cá, ele não tenta. Por quê? Porque a gente já fez as ressalvas para ignorar, certo? A parte de update, assim, às vezes, geralmente costuma ser a mais complicada, só que com as ferramentas que nós estamos utilizando, ficou até uma parte bem simplificada. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Se estão curtindo o nosso curso, deixa o like. Não esquece de verificar se vocês estão inscritos no canal. Se não tiver, considere se inscrever para não perder as próximas aulas. Eu vou ficando por aqui. Valeu!